Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo ao Grande Fórum que hoje convidou Mohamed Yacine da Renamo, Sónia Mboa do MDM e Dias Letela da Frelimo. Hoje vamos falar de três assuntos: terrorismo em Cabo Delgado. O Presidente da República, na abertura da 21ª sessão do Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, mostrou-se traído pelos mídias nacionais e internacionais e também por alguns membros das Forças Armadas de Defesa e Segurança e pediu que, no âmbito do seu exercício, os militares também tentassem controlar a forma como a imprensa trabalha. Vamos avaliar os impactos disto, vamos olhar também para a detenção de 516 suspeitos, jovens suspeitos de pertencerem a grupos que criam terror em Moçambique. Estes jovens foram detidos em Tanzânia e serão trazidos para o país para os passos subsequentes de investigação. Vamos falar também da aparente crise no seio do partido Renamo e, por fim, vamos falar da questão dos ataques na zona centro do país. Você já sabe que aqui no Grande Fórum é cultura, que antes de avançarmos para os nossos temas de debate, os nossos convidados deixem ficar aqueles que são os temas que para si marcaram a semana. Mohamed Yacine, começo consigo. É bem-vindo aqui aos nossos novos estúdios. Qual é que é o seu fato da semana? Muito obrigado. Boa noite a si, aos colegas do painel e para quem nos vê e ouve de casa. Para mim, o fato da semana, com uma certa consternação, foi o assassinato de uma antiga deputada da Renamo, o seu carro foi crivado de cerca de 20 balas. Penso eu que é um ato que periga a estabilidade política, de certa forma, e também nos faz recordar aquele passado inglório e medonho dos tais agentes que nunca tiveram a cara, mas que se responsabilizavam por abater pessoas da oposição. Nós recordamos que Moçambique, ainda num passado recente, teve os Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte somente, até o que se sabe, só mataram pessoas da oposição. E quando a gente vê uma morte de uma antiga deputada, de uma forma estranha, crivada por cerca de 20 balas, esperamos nós que não seja mais um foco dos Esquadrões da Morte, porque isto poderá retroceder os processos que estão a ser avançados do ponto de vista de DDR e reintegração e, de certa forma, abalar o espírito de paz que Moçambique vem tentando construir. Pois, Sónia Mboa, é bem-vinda também aos nossos novos estúdios. Qual é que é o seu fato da semana? Muito obrigada. Primeiro, saúde dos telespectadores e aos companheiros aqui do painel. Bom, com muita tristeza também apresento o meu fato da semana relacionado com os abusos sexuais que as crianças têm sofrido do último relatório que foi apresentado, onde espelha aquilo que Moçambique viveu de janeiro até a data em que uma criança é violada de 6 em 6 horas. Isto é preocupante para toda a sociedade. Há condições para refletirmos mais sobre a lei e proteção da criança. Há que deixarmos de só aprovar leis, mas também divulgar e implementá-las. De um modo geral, nós temos a situação de algumas zonas em Moçambique onde continuamos a assistir principalmente os casamentos prematuros. Isto também é relacionado, mas por incrível que pareça, nos dados apresentados por esta organização, a cidade de Maputo e a província é que batem o recorde da violação das crianças. Então, lamento o facto de a sociedade em si, apesar de ter sido lançado o estudo, pouco estamos a abordar sobre o assunto de lá até aqui, mas há necessidade de nós refletirmos muito em termos das leis que temos em Moçambique. Pois, obrigado, Sónia. Dias Letela também é bem-vindo aos nossos novos estúdios. Qual é que é o seu fato da semana? Também tem um minuto. Muito boa noite, saúdo os colegas do painel, saúdo ao povo moçambicano, saúdo de viva voz as forças de defesa e segurança, bem como os profissionais de saúde que dia e noite têm tudo feito para que o nosso país possa estar naquilo que é a posição em que está hoje,
refiro-me à pandemia de Covid-19. Permita-me também que saúde o mais alto magistrado da nação, o engenheiro Filipe Jacinto Nunes, pelos avanços de DDR, não só, mas também pela forma como tem a cada dia se dedicado à causa do nosso país. Olhando para o facto da semana, falaria da conferência internacional realizada na Zambésia, tendo em conta que a Zambésia é um ponto estratégico para o nosso país. Acredito eu que com a realização desta conferência não só vai beneficiar a Zona Norte, mas também um pouco da Zona Centro. Estamos a falar, por exemplo, que há decisões grandes desta conferência, por exemplo, o Porto de Macuzi é um ponto estratégico, mas também queria olhar para o Conselho Coordenador do Ministério da Defesa, onde o chefe do Estado insta a juventude, insta esse ministério a lutar, a mostrar patriotismo naquilo que é o dilema que estamos a viver na Zona Norte e Zona Centro. Pois, muito obrigado por terem deixado de ficar aqui os vossos fatos da semana. Vamos avançar para o nosso primeiro tema de debate. No Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, disse-se traído pelos mídias e membros das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Disse que estes agentes têm estado voluntária ou involuntariamente a servir ao inimigo. Começo consigo, Mohamed Yassine. Que impacto esta comunicação pode ter num Estado de Direito, num ano em que se celebram 30 anos da democracia e depois, tendo em conta que o Presidente da República diz que o Exército moçambicano, no âmbito dos seus trabalhos, deve também fiscalizar a mídia? Olha, bom, eu acompanhei com certa preocupação o procedimento do Presidente da República, mas provavelmente nós temos que sentar e repensar este país. É preciso que a gente perceba que a forma como nós os outros percebemos o país não é a forma como a elite do poder percebe o país. Olha, quais são os principais aspectos que marcam a diferença? O Presidente da República acha-se traído pelos mídias, porque assume o Presidente da República que os mídias estão para fazer a sua agenda. Ou seja, é a percepção de quem está no Partido Frelimo que manda nos mídias. E a ação dos mídias hoje, daí sentir-se como se fosse uma traição. Ou seja, os mídias hoje reportarem aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, o Presidente entende que está sendo traído por eles. Se calhar por uma certa razão. Na medida em que os mídias, em certas fases ou em certos períodos da história de Moçambique, se representam como uma classe subalterna ao poder do dia. Esquecemos que, no conceito das ciências políticas, a gente diz que a mídia é o quarto maior poder. Mas, do ponto de vista real, hoje em dia, a mídia é o primeiro poder. Porque os mídias conseguem deixar cair um governo, tanto como conseguem elevar alguém ao poder. Então, o Presidente da República, se é que está equivocado, é no sentido de que acredita ele que os mídias, em toda ação que fazem, deve ser de acordo com aquilo que é o desejo do Partido Frelimo. E sentir ele que o governo não pode ser contrariado. Ou seja, o Presidente entende que todo mídia é TVM, todo mídia é o Jornal Domingo, todo mídia é o Jornal Notícia. Daí ele sentir-se traído com alguns mídias. É difícil mencionar porque ele sabe que os mídias que são vassalos do regime nunca o irão trair. Pois. A outra questão que eu disse em duas partes que era preciso observar isto é que há sinais de insurgência dentro do Exército. Isso já acontece há algum tempo, indivíduos que se então, aliam se o presidente... aos movimentos terroristas. Não só. Indivíduos que não aceitam o comando vertical. Daí, se for a ver, umas semanas atrás, houve um tal áudio em que o comandante falava para os militares para que continuassem a permanecer em Cabo Delgado passado 3 meses e eles rejeitavam. O que significa que, na definição real da insurgência, não é aquilo que se diz em média, mas insurgência significa um grupo que está sob certo comando que, de um momento para o outro, deixa de seguir as orientações deste comando. É aquilo que está a haver dentro do Exército. E o Presidente da República chama a atenção a isso. Mas a questão fundamental que eu ia colocar é:
o Presidente da República tem um comandante-geral da polícia, tem um ministro da Defesa e tem um ministro do Interior. E hoje em dia o Presidente da República anda de um lado para o outro a resolver um assunto que deve ser deles. Por que não os demite se não serve? Pois, Sónia, vou assim, o Presidente da República sente-se traído pelos mídias, diz que voluntário ou involuntariamente muitos deles têm estado a contribuir para propalar as ações dos insurgentes e sujar o nome de Moçambique lá fora, e diz que o exército moçambicano tem que começar a trabalhar também no sentido de controlar os mídias. Que avaliação faz disso? E depois, não se estará aqui a tentar fazer segredo tudo o que acontece em Cabo Delgado, quando se diz que é preciso fiscalizar a mídia? Bom, primeiro dizer que esta notícia apanhou-me de surpresa, né? De tantas outras coisas que o Presidente da República tem feito ultimamente, esta parece-me que foi a gota d'água, porque, de certa forma, eu penso que o Presidente da República não pode ser uma marionete, onde um assessor faz uma declaração e ele simplesmente lê. Ele está a ser mal assessorado, está Presidente da República. Está a ser muito mal assessorado, porque estas últimas declarações parece-nos que é um retrocesso para aquilo que é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é uma clara ameaça para esta classe. E eu digo mais, preocupa-me o facto dos jornalistas estarem à espera que o fórum que os represente diga alguma coisa. Parece-nos que cada jornalista está à espera que o outro fale, mas não, aqui o que deve se levar em causa é que cada jornalista é um só. E esta classe deve se unir e de viva voz dizer a nós políticos que vocês não são aqueles que devem fazer uma réplica do que nós queremos quando estamos no poder. Pois, mas Sónia, este pronunciamento do Presidente da República e esta ordem para as Forças Armadas controlarem os mídias, poderá criar uma cultura de segredo no que está a acontecer em Cabo Delgado ou não? Não cria uma cultura de segredo, mas sim está a aniquilar a liberdade de expressão, aniquilar uma liberdade adquirida. E mais, esta não é tarefa das Forças Armadas de andar a fiscalizar a mídia. De fato. Não devia ser um Presidente da República aparecer e dizer, por exemplo, que a mídia é que está a desinformar. Ele tem que dizer que mídia é esta que está a fazer esta desinformação. Porque, aliás, a falta de informação é que nos faz especular muitas vezes, é que nos faz acreditar, de certa forma, que o governo em si não está inserido em alguns pontos. Olha, se não tivessem sido os populares a informarem a real situação que está a acontecer em Cabo Delgado, nós aqui em Maputo nem estaríamos, talvez, a saber que estamos numa situação de calamidade. Pois. Nós não saberíamos que estamos numa situação de ocupação total dos distritos em Cabo Delgado. Então, eu penso que o Presidente da República tem que se redimir e pedir desculpa a esta classe e, principalmente, parece-nos que havia um acordo no ato da sua campanha em que ele fez com os jornalistas. É preciso ele dizer que acordo é que ele fez com os jornalistas, porque na altura os jornalistas não tiravam certas campanhas, estavam a fazer cobertura geral e total deste indivíduo. E hoje ele, na qualidade de chefe de Estado, está a deitar o caldo e a dizer que vocês não estão a cumprir com os acordos que foram assinados anteriormente. É lamentável. Pois bem, Sónia Mboa, Voaci Dias Letela, como combater esta desinformação que o Presidente da República diz que essa é uma estrutura um pouco mais organizada de comunicação por parte das autoridades sobre o que acontece em Cabo Delgado? Dou um exemplo. Há semanas, o governador da província de Cabo Delgado, o Sr. Valigi Tawalibo, disse quanto à questão de Muidumbe que estava tudo controlado, e depois as Forças Armadas de Defesa de Moçambique disseram que, dias depois, que tinham libertado a região de Muidumbe. Como libertar uma região que não foi tomada? E com estes disse, não disse, como evitar a desinformação? Bem, muito obrigado. Primeiro dizer que me parece que se as pessoas não estão equivocadas naquilo que é o pronunciamento do chefe do Estado, podemos estar numa situação de aproveitamento político daquilo que foi o pronunciamento do chefe do Estado. Em nenhum momento o chefe do Estado disse que não pode haver jornalismo
puro e comunicativo no O nosso jornalismo país. controlado não é puro. Sim, o controlado, há uma coisa, olhando para aquilo que é a própria desinformação que o chefe do Estado condena veementemente, há que termos em conta que os próprios órgãos de comunicação social têm limites naquilo que é a lei que são obrigados a primar pela verdade. E o que o chefe do Estado fez entender é que, primeiro, olhando para aquilo que é a comunicação social, é preciso que seja feita uma comunicação social limpa mediante aquilo que são os factos no terreno. Em nenhum momento disse que não devia acontecer. Se não vejamos, se as coisas acontecessem como vinham acontecendo, hoje podemos até estar a criticar, como eu disse, pode haver um aproveitamento político de se juntar a esses jornalistas, porque os jornalistas, as televisões do bem, os jornais do bem, nem estão a se manifestar. Por isso que eu ouvi os colegas aqui a dizer... Existem as televisões do bem e do mal. Existem, não posso... Mas, o Estado deve preocupar-se com... Permita-me que eu termine. Deixe-me fazer esta questão. O Estado deve preocupar-se com o que os órgãos de comunicação comunicam ou deve preocupar-se em criar informação para evitar esta desinformação? Porque, como se diz, a inexistência de informação acaba abrindo espaço para a especulação. Sim. O que eu estou a dizer é que em nenhum momento o chefe do Estado vedou a comunicação. O que o chefe do Estado vedou são as mentiras. O que está a acontecer ultimamente é que quando se comunica uma determinada situação, aparece um jornal que acha que na semana anterior vendeu menos e para vender mais, aparece com títulos apenas para especular. É isto que o chefe do Estado apela às forças de defesa e segurança, apela ao Ministério da Defesa, para que se junte no combate a essas especulações, até certo ponto, quando fala da vigilância... O Ministério da Defesa combate especulações? Há leis. Até no código, no novo Código Penal, já está previsto. O que eu quero que entenda é que nós não podemos, mesmo olhando para a própria insurgência que se referia ao colega dentro das forças, há um juramento que se faz. E no momento em que há juramento, quem quebra esse juramento? Há medidas que podem ser tomadas. O que o chefe do Estado fez entender é que a informação deve circular. É caricato que o chefe do Estado, que está no seu segundo mandato, estamos a caminhar para o 7º ano, em nenhum momento esteve em guerra com jornalistas. Passados 7 anos, quando se pronuncia, olhando para aquilo que é o bem do nosso país, achando que com esta desinformação, com estas especulações, Moçambique pode entrar numa situação de colapso, porque uma coisa é o que está acontecendo no terreno, a outra é aquilo que até os próprios insurgentes, usando os valores monetários, acabam criando corredores para tirar apenas aquilo que lhes beneficia. E o chefe do Estado diz, não é assim que temos que ir. Não está a condenar a liberdade de imprensa no nosso país, está a fazer entender que é preciso que caminhemos dentro daquilo que são os limites de qualquer liberdade de imprensa. Pois. Mohamed Yassine, o Presidente da República não confia na imprensa, pelo menos toda ela, não confia também em alguns membros das Forças Armadas de Defesa e Segurança, pelo que disse que alguns deles estão a servir ao inimigo. O Presidente da República, tendo em conta que a comunicação e os militares são fatores importantes para resolver uma questão de guerra, em que é que o Presidente da República pode confiar mais para sair deste assunto? Olha, bom, primeiro é dizer, eu acho que o Latela está numa situação muito complicada. Primeiro porque, na qualidade de deputado, afirmar o que afirma é até contra a ética parlamentar. Eu fui deputado, sei como é que isto é. Um deputado não pode, não deve, no exercício das suas funções, coartar a liberdade ou considerar a existência de uma mídia hostil, ou seja, má e outra boa. Faz parte da ética parlamentar. Por mais que o deputado entenda que há esse jornal que não gosta de mim. Mas uma realidade é que esses todos regem-se por um princípio e um código legal. Então, e há fóruns para responsabilizá-los. Eu queria lembrar que estou aqui como representante do Partido Frelimo. Sim. Sou representante do Partido Frelimo e eu tenho que condenar aquilo que eu acho que põe em causa a máquina governativa. Concordo. E existem jornais, sabe muito. Aliás, mesmo olhando para os WhatsApp e Facebook, sabemos que há pessoas que quando acordam
promovem destruição através das redes sociais. Então, eu não tenho que pautar com tudo isto porque eu sou representante do povo. É este povo que eu me insurjo, é este o povo que me faz eu levantar essas preocupações, porque é este povo que amanhã vai ser ferido, é este povo que amanhã vai ser prejudicado com este tipo de mídia que estamos a ter. Mas esse é o discurso de retórica de um país, de um regime totalitário. Este é um regime mesmo, é um discurso da Coreia do Norte, quer dizer, onde se entende que o pensamento, todo cidadão tem que pensar como o regime pensa. Quer dizer, esta é a forma do presidente aparecer a dizer que está na responsabilidade dele, através do uso da força dos militares, controlar os mídias. Bem disse, olha, que durante 7 anos houve um casamento, e durante 7 anos correu tudo bem, até agora que os mídias estão a reportar o que está acontecendo em Cabo Delgado. Quer dizer, o que está acontecendo em Cabo Delgado é tão engraçado que o Presidente da República se insurge contra os mídias internos, mas não tem capacidade de se insurgir contra os mídias internacionais que reportam até aquilo que o governo não quer nos fazer perceber. Há uma questão levantada aqui pelo moderador, por exemplo, enquanto que o governador dizia que não houve nenhum ataque no distrito, por outro lado, ouvias o comandante-geral da polícia dizer à Al Jazeera que houve um ataque. Então, se retomamos uma zona, é que estamos a assumir que tenha sido tomada por alguém. Olha, eu paro do princípio que se o Presidente da República quer fazer ele contra a informação, porque o que ele está a fazer é a tentativa de ocultar a verdade que é dita por independentes para todos nós termos uma única verdade, o tal edital como que chama, do Notícias e da TVM. Eu lhe pergunto, já alguma vez a TVM reportou sobre uma atrocidade cometida pelo governo? Se existe essa reportagem, será tão importante porque havíamos de repeti-la tantas vezes até acreditar que sim, que a TVM pode. Se calhar o Letela responde a pergunta no outro fórum. Sónia, sabe por que a TVM reportou? A TVM acreditava até então naquilo que era o pronunciamento do comandante-geral da polícia, que todo aquele que está se envolver com insurgência, em uma semana nós vamos acabar com isto. Era esta crença. Vamos ficar... Por isso mesmo que havia esta crença. Vamos acalmar os ânimos. Sónia, vou assim. Continuamos a falar desta questão de Cabo Delgado. Recentemente, o governo tanzaniano anunciou a detenção de 516 indivíduos suspeitos de fazerem parte de grupos terroristas que criam esta situação em Cabo Delgado, que já fez mais de 500 mil deslocados, que fazem parte das estatísticas da crise humanitária que o país vive. O que é que significa isto 6 meses depois da reunião da Troika, sob o ponto de vista de colaboração que foi pedida pelo Presidente da República na reunião? Mais uma vez, tivemos na altura a informação da mídia internacional que havia acordos que Moçambique assinou para que pudesse haver um cerco... Controle de fronteiras. Controle de fronteira. E Moçambique desmentiu. Está aqui a prova mais do que clara que, mais uma vez... Dentro das autoridades não há alinhamento estratégico. E mais, nós como moçambicanos nos perguntamos, nós não declaramos guerra para o caso de Cabo Delgado. Por que é que está-se a trazer estes 500 homens? Será que é para fazer o mesmo que fizemos, o mesmo julgamento que se fez há bem pouco tempo, há mais ou menos uns 3 ou 4 meses? Tendo em conta esse histórico dos julgamentos que já foram feitos aqui no país, dos mais de 300 indivíduos que foram detidos, vê a capacidade nas autoridades moçambicanas de arrancar informação útil para pelo menos se saber as motivações dos insurgentes? O grande problema é que tipo de julgamento vamos fazer. Parece-nos que queremos fazer um julgamento civil. Se nós tivéssemos a declaração de guerra para o Cabo Delgado, provavelmente estes indivíduos, nós teríamos uma situação de termos um julgamento equiparado à situação de Cabo Delgado. A trazermos esses indivíduos, eu não acredito muito que há de haver alguma coisa diferente daqueles do julgamento dos 300 indivíduos que nós tivemos. E mais, temos ali diversas nacionalidades e cada um tem o seu envolvimento. E veja que esta apreensão foi só na situação em que houve o ataque num distrito na Tanzânia e houve esta detenção de 500. Agora, por que aqui em Moçambique nós não temos sequer um para nos dizer a quem é que pertence,
quais são as reivindicações, porque até hoje, por incrível que pareça, nós o que temos são insurgentes, são terroristas, mas não sabemos o que é que eles exigem. Vou pegar neste ponto para fazer uma ponta, a pergunta que coloco aqui. Olha, tem aqui lições para o exército moçambicano que quando faz os seus balanços fala de abatidos e muito pouco fala de indivíduos que foram detidos para prestar esclarecimentos. Aliás, quando consegue alguns, depois conclui-se que, diga-se de passagem com as devidas aspas, peixe miúdo. Bem, não, são variadíssimas vezes que reportei, aliás, que os colegas também acompanharam através da mídia e outras fontes, o abate de grandes tubarões da parte dos insurgentes. O conflito mas o que eu quero... Não, há uma coisa que eu quero que entenda, o senhor moderador. No que diz respeito à insurgência, há poucas regras a seguir. Eu dei exemplo dos Estados Unidos, dei exemplo de países fortes em termos de artilharia, que perante a insurgência ficaram impotentes. O que está a acontecer é que a situação da Tanzânia veio mais uma vez mostrar para o mundo que o caso da insurgência não é só de Moçambique, que está a começar a internacionalizar. E a Tanzânia ganhou consciência. Esses acordos surgem à medida em que Tanzânia começa a perceber que não é só a situação de Moçambique, e Tanzânia está de parabéns por assumir esta parte. Em Moçambique já foram julgadas, e é aquilo que dizia. A colega perguntava por que não são mostradas. Numa situação de guerra, não é para passar a cantar. Quantos condenados temos se foram julgados? Quantos condenados? Sim, para o caso da insurgência em Cabo Delgado. Temos pessoas em Cabo Delgado. A fazer o quê? Condenadas. Insurgentes. Temos pessoas condenadas em Cabo Delgado, temos pessoas absolvidas em Cabo Delgado, temos pessoas que vão ser absolvidos do que condenados. Mas é exatamente isso. A própria a colega e os outros que às vezes saem do lado partidário e se fazem passar por sociedade civil, viriam também se condenassem as pessoas ilegalmente, sem que houvesse... Isso é uma acusação infundada. Exatamente isso. É uma acusação que estamos a fazer então, o que em plenas acontecer? câmaras, Sim, que eu sou sociedade civil. Defina a sociedade civil. Eu fui muito claro que, assim como a colega que às vezes passaria-se por sociedade civil, porque quando eu disse passaria é porque tem partido. Por isso que eu disse isso. Mas o que eu quero que entenda é que os insurgentes foram julgados. Estão a ser julgados. Estão a ser trazidos. Apresente. É para trazer a Maputo. Não. É para trazer. Não, se quer moderar de forma colega, eu ainda não falei. Eu continuo consigo. Este sinal de internacionalização da insurgência, que primeiro afetou Cabo Delgado e já lá vão 3 anos, pode influenciar uma resposta mais rápida da SADC? Acredito que sim. À medida em que há estes memorandos, há estes entendimentos, abrem novas frentes, começa a haver interesse. Eu li há dias que não é só a Tanzânia, há muitos países que neste momento, incluindo a própria União Europeia, há países que neste momento começam a assumir que o caso de Moçambique é um caso internacional. O caso de Moçambique não é um caso isolado. Então, acredito eu que não só estes serão julgados, como também poderá se ter em conta, consiga-se quebrar a espinha dorsal, possa-se conhecer as reais motivações. Porque o que está em causa é que não se pode negociar. O presidente Nyusi é um líder incansável. Se houvesse as reais causas, já estaria em contato com os insurgentes para saber o que se pode fazer para que Moçambique esteja em paz. Mas não há rosto. E neste momento, os que vão sendo capturados, a única maneira é serem julgados e serem responsabilizados dentro daquilo que são as leis internacionais. Mas sabe o que é mais interessante Sónia, vou pedir que segure o seu pensamento, todos devemos falar. Mohamed Yassine, vou assim. Nesta sexta-feira foi realizada uma reunião extraordinária da Troika, uma reunião que foi convocada por Mokwetsi Masisi, o presidente do Botsuana, e que é também líder desta agremiação agora. O que pergunto, a questão que se coloca aqui é o que resultados devem sair desta Troika para que não seja mais uma reunião. Por exemplo, a reunião da Troika que houve em maio, de lá para cá, produziu alguns resultados, mas a nível de manifestação de interesse em ajudar. Tem 1 minuto e 2 segundos antes do intervalo. Não, primeiro é brincar política com terrorismo. E isto, infelizmente, o governo esqueceu que também
dentro dos grupos terroristas, o governo é um deles. Porque se for a ver a teoria do terrorismo, os governos também têm a prática de julgar ações de terrorismo para melhor subjugar a sua população. Se amanhã alguém aparecesse e dissesse que o que está a acontecer em Cabo Delgado é um terrorismo de Estado que visa afastar a população daquela zona para não ser indemnizada, para melhor exploração do gás pelas companhias internacionais, não seria contrário àquilo que a ciência diz. Se alguém dissesse, ou por exemplo, que é estranho que um país soberano, patriótico, como diz o colega, tenha uma empresa como a Total responsável por dar alimentação e vestuário aos militares desse país, e mesmo assim este país está em face de desconstruir o objetivo desta empresa, eu diria que é uma falácia. Se por acaso dissesse a alguém que olha, um dos problemas principais de Cabo Delgado é a droga que circula do Porto Seco de Mocimba da Praia, e que os militares passaram também a roubar a droga dos grandes barões, e aí criou-se um grupo paramilitar por parte dos grandes barões para se defender dos militares. Alguém pode achar também que é utopia. Quer dizer, mas são várias vertentes à tela, e algumas das quais, quando fala da Tanzânia, deixa-me dizer só dois pontos. Ficou com 20 segundos. Não. Eu faço parte das 6 personalidades africanas que, ao nível da União Africana, produziram o único manual de resolução de conflito interreligioso e cooperação religiosa. Fomos 6 pessoas em África. O único manual que os chefes de Estado africano endossaram como um documento da União Africana. Tenho a sorte de ter aqui à frente um moçambicano que esteve na produção. Eu sou um amigo do Grupo de Zanzibar. O Grupo de Zanzibar é o grupo da sociedade civil que se responsabiliza por questões de paz a nível da região. Eu faço parte como o único moçambicano presente neste grupo. E sou responsável, agora, a nível da União Africana, assumo a posição de coordenador regional para a questão da diáspora. As movimentações que o colega Letela diz, de um ponto para outro, são movimentações chamadas Sul-Sul. Não são movimentações com ponto de vista terrorista. São movimentações, o contrário do que acontecia há 50 anos, em que as pessoas do Sul iam para o Norte à procura de sobrevivência, agora tornou-se o contrário. Devido à estabilidade. Temos de avançar para uma breve pausa. Não, quero poder me explicar ainda melhor. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez boa noite e seja bem-vindo. No primeiro bloco estivemos a falar da situação do terrorismo em Cabo Delgado e dos seus últimos desenvolvimentos, da situação do Presidente da República ter dito que há órgãos de informação e também militares que traem a pátria, e também da detenção de 516 indivíduos suspeitos de pertencerem a grupos que causam terror em Moçambique. Agora vamos abrir uma nova página aqui no Grande Fórum, vamos falar da aparente crise dentro do Partido Renamo. Começo consigo, Sónia. Antes, como se diz na filosofia, haviam algumas suspeitas, estava tudo em potência. Hoje temos um ato concreto, indivíduos que se identificam como sendo membros da Renamo saíram para marchar em Tete e tudo isto terminou em pancadaria. Ainda estamos aqui perante uma aparente crise dentro da Renamo ou uma crise de fato? Bom, não sou a pessoa indicada para falar de crises internas em organizações. A sua leitura. Mas o que nós vemos é o que aparece nas mídias. Se for a ver, houve ali a declaração do delegado político provincial da Renamo, em que ele condenava e dizia não serem membros da Renamo. Ora, a Renamo já nos habituou para o caso também o que aconteceu da zona centro do Nhongo, em que também diziam que não, nós não fazemos parte e não reconhecemos, estes são desertores. O que eu penso que deve acontecer em qualquer organização que tenha problemas internos é tratar os assuntos internamente, porque se forem a fazer a exteriorização daquilo que lhes acontece internamente, se calhar exteriorizam fazendo marchas porque não estão a ser ouvidos internamente. Mas quando nós temos uma situação, por exemplo, vou fazer uma ponte para a situação da Zona Centro, em que se exige a saída do próprio líder,
e fazemos ataque à população, significa que estamos a levar os nossos problemas internos e estamos a tirar ao chão e a dizer que este problema é de todos os moçambicanos. O problema da Renamo não é dos moçambicanos, é interno da Renamo, e eu penso que o que tem que acontecer tem que haver o bom senso nos líderes, não aparecerem a não reconhecer os seus próprios membros, devem aprender a escutar. É muito bom não só sentar com o inimigo, mas também sentar com os seus filhos. Pois. Porque a Renamo já nos disse, em tempos atrás, que ele consegue sentar e conseguiu sentar com o governo, a quem ele apelidava a inimigo. Mas Pois. hoje não está a conseguir sentar com os seus membros. Pois bem, Sónia, ficou essencial. Dias Letela, que leituras faz desta marcha que houve em Tete, que terminou em pancadaria entre membros pró e alguns membros que se identificam como anti-USUF? Bem, primeiro dizer que preocupa-me bastante ver a cada dia o fim da Renamo. É preocupante, porque a cada dia a Renamo está a colapsar. Preocupa-me porque tem tido como um partido alternativo. E em nenhum momento a Frelimo defendeu que vivêssemos eternamente no monopartidarismo. Por isso que estamos na situação em que estamos agora. Mas com a situação da Renamo quase que a desaparecer, o que vai acontecer no futuro é que Moçambique é que sairá a perder, por má gestão da própria Renamo. Eu talvez ficaria feliz se tivesse feito essa pergunta primeiro ao colega Yassine, para ele falar da radiografia da Renamo. O alinhamento está mas o que eu queria dizer é que a Renamo está numa situação difícil. Muitas das vezes tenho ouvido colegas a falarem de problemas da Frelimo. E mais uma vez isto mostra que em nenhum momento a Renamo foi democrático, como diz. Em nenhum momento a Renamo soube resolver os problemas, como disse. A Frelimo sempre ajudou, incluindo o DDR. A Frelimo foi lá criar condições através do Presidente da República. Porque é caricato que um partido como a Renamo não consiga resolver clivagens simples dentro do... Ontem assistimos com muita tristeza o assassinato da antiga deputada da Renamo e circula hoje nas redes sociais. A filha, se não o filho, postou a acusar diretamente a Renamo de ter assassinado a mãe. Essa informação é classificada? Se é classificada. Se essa não é classificada, é ridículo que estejamos a negar que o chefe do Estado condene as informações que surgem a partir de cabo delegado. É inclassificável. As que vêm de cabo delegado têm fontes identificadas. A fonte também é essa que estou a lhe dizer, é a filha. A filha social pode ter sua base. Não, a filha pode ter a base, tem a base que tem. Pode avançar. Mas através daquilo que está a acontecer ultimamente na Renamo, começa a preocupar, como eu disse. A Renamo não está a conseguir resolver assuntos mínimos. E imagine se não consegue resolver isto. Como é que vai resolver problemas de um país? Como é que vai governar um país? Então, nós estamos numa situação em que a Renamo precisa repensar. Os membros da Renamo devem começar a assumir que há problemas dentro da Renamo e rapidamente convocar, se possível, não sei se chamam de congresso dentro da Renamo, para debater situações que enfermam a Renamo, que podem pôr em causa o país e pode criar um descontrole total. Mohamed Yassine, há aqui algumas interpretações que são feitas. Se os membros manifestam, se calhar é porque não tiveram espaço dentro do partido para colocar as suas preocupações. Que tipo de trabalho está a ser feito para controlar ou conter os ânimos dentro da Renamo? Bom, eu penso que um partido que se entende democrático não pode fazer um trabalho para conter a voz dos outros membros. Àquele nível? Seja ele descontentes ou não. Porque o descontentamento dentro de um partido visa melhoria. Mas a melhoria deve ser ouvida. Estão a ouvir? Sim, se algumas pessoas aparecem. Deixa-me só lhe enquadrar num ponto. O incidente aconteceu quando se diz em Tete, não só se referir ao tamanho da província, se referir à cidade. São membros da Renamo. Sim, são membros da Renamo, que significa que nós estamos na cidade de Tete, na sede da cidade de Tete, mas tem sedes em todos os outros distritos. Há
uma situação A na opinião sede. daqueles indivíduos interessa ou não interessa? Não, é interessante, é interessante. Olha, pode haver tentativa de aproveitamento por parte de quem quer que seja, como o colega vai dizer, a RENAM tem que aprender, mas nós olhamos toda a situação da insatisfação e tentamos colher aquilo que é interessante para um consenso. Olha, seria utopia dizer que um partido... Uma reunião magna está nas vossas opções? Não sei se seria necessário uma reunião magna para resolver uma questão distrital, porque o distrito tem ainda a província. Acontece em Tete como um distrito, mas tem ainda a própria província de Tete que pode resolver essa questão. E não só, tem ainda também a sede regional. Ainda não está ao nível nacional. Agora, nós não podemos, é claro que não podemos olhar para aquele pequeno problema e achar que aquele pequeno problema não pode ser grande amanhã. E aí que digo, bom, sei que existem variados grupos dentro do partido que estão atentos àquela situação no sentido de acolher aquilo que é o problema daqueles indivíduos, porque se for a ver, dentro dos indivíduos, tem membros da RENAM que são membros da Assembleia Provincial, que estão ali, que se manifestaram contra, que não estão a ser ouvidos. Ora, agora eu ia lhe perguntar, se um indivíduo com o estatuto de membro da Assembleia Provincial diz que não está sendo ouvido pelo presidente, então significa que este indivíduo tem uma reclamação. E eu sou da opinião que deveria ter sido ouvido a nível da província e, se não, a nível do secretário-geral. Agora, se isto não aconteceu e se manifestou naquele modelo em que se manifestou, provavelmente tenha exacerbado o seu direito de manifestação política, olhando de uma outra forma, mas não retira o direito deste cidadão, como partido, dizer aquilo que ele quer dizer ao presidente. Pois, promete assim. Sónia, olha, na sua análise, nestas ocorrências todas que estão a haver dentro do Partido RENAM, o Mohamed Yassine falou de Tete, mas há dias houve notícias que indicavam que algumas outras regiões estavam a preparar manifestações. Os jornais como DW, A Voz, escreviam até que estavam a se preparar gritos de guerra para retirar o Sufo Mohamed do poder. Vê nas lideranças da RENAM vontade de acabar com esta aparente crise? É assim, de certa forma eu faço da seguinte Porque forma. o que tem acontecido até aqui é que quando aparece alguém na RENAM com mais voz, diz que ou não são membros ou é uma parte ínfima que quer e não é que qualquer é membro que como... faz esse tipo Pois. de pronunciamento. São membros séniores do Partido RENAM que têm feito esse tipo de pronunciamento. Eu recordo-me que, a princípio, o general Nhongo, quando fez este primeiro pronunciamento, dizia-se que não, o general Nhongo já não pertence e ele era um grupo pequeno. Estamos a ter a situação que estamos a ter na Zona Centro, em que nós estamos condicionados para passar. Com estas pequenas insurgências, em algum momento, Nhongo pode ganhar mais adeptos? O problema para mim não está nos adeptos. O problema para mim é que nós temos um governo que dá voz, às vezes, a este tipo de situação de desvinculações de alguns membros de algumas organizações e depois isto fica descontrolado. Cabo Delegado começou assim, quando veio um chefe a fazer a reclamação de que havia algumas seitas que não estavam sob o controle da organização que tinha lá da província, fizemos ouvido dos mercadores e dissemos, e se disse na altura que não, aqueles são os pequenos que estão ali, são os ferrapados que não vai acontecer nada. Ontem o Nhongo fez este pronunciamento e, por incrível que pareça, nós temos situação de ele ter alguns pronunciamentos, mas nunca se sabe onde é que ele está. Mas quando se precisou no tempo de campanha, soube-se onde ir buscar, onde ir fazer o recenseamento. Hoje estamos a assistir a situação de Lixinga, hoje estamos a assistir o caso de Tete. Eu espero que amanhã tenhamos controle destes focos, porque nós estamos a falar de pessoas civis, provavelmente.
Estamos a falar de pessoas que amanhã saberão como pegar armas e vão criar insegurança no nosso país. O tempo já nos aperta bastante. A seguir vou pedir alguma brevidade nas explicações. Dias Letela, coloco a mesma questão que coloquei aqui à Sónia. Vê nas lideranças da RENAM vontade de resolver este assunto? Mas eu, se não estiver equivocado no que a colega Sónia estava a dizer, começou bem, no fim vai atirando a batata mais uma vez para o governo. O que eu estou a perceber é que o presidente Nyusi deve andar atrás dos problemas que a Renamo vai criando no seio do seu partido. Os seus desentendimentos. Se desentenderam com o Nhongo, agora é problema do presidente Nyusi. Deve andar atrás para tentar resolver. Mas só para fazer uma pequena ponte, já viu em algum momento uma organização a manifestar-se sem ter a polícia por perto? Não. Por que é que se deixou aquela população manifestar-se e não aconteceu nada e temos polícia ali por perto? O problema não é manifestação. A manifestação está previsto no nosso ordenamento jurídico. Sim, e acontece. Aonde? Em todo o sítio, incluindo o MDM na B. Sim, nós fazemos, mas depois já tiram a polícia por cima de nós. O que estou a dizer é que a colega disse abertamente que quer o MDM, quer a RENAM, são incapazes de resolver os seus problemas. Sempre que se desentender, quem deve resolver é o presidente Nyusi e a Frelimo. Isso percebemos. E o que o colega queria saber é que as lideranças da RENAM devem ou não interceder por... Se vê que estas lideranças estão a se esforçar para... Não estão. Quer os colegas que estão no Parlamento, quer os colegas que estão na retaguarda, em qualquer sítio a nível da RENAM, sempre que se pronunciam, quer na mídia, quer em outros foros, dizem que a RENAM não tem problemas. O Nhongo não é da RENAM, essas manifestações são pessoas que não sabem de onde é que elas vêm. Então, é preciso que primeiro assumamos que na nossa casa há problemas, para depois começarmos a pedir o apoio. Se não assumimos que há problema, qualquer um que entrar na nossa casa é invasor. Pois, momento assim, vou pedir aqui, pode colocar no seu pensamento, mas agora vamos restringir um pouco mais o tempo. Estamos com apenas 5 minutos, não queria cortá-lo e aparecer aqui alguma censura. Porque é preciso que avancemos com todos os temas que foram citados no alinhamento. Recentemente há publicações que dão conta de que Mariano Nyongo voltou aos ataques, mesmo depois da trégua, o que mostra que a trégua pode ter fracassado como tentativa de trazer Mariano Nyongo ao diálogo. Agora fala-se que Mariano Nyongo tenta alastrar a sua área de abordagem, a palavra que me ocorre agora, para atacar também Zambésia e Tete. Qual é que deve ser a postura das Forças Armadas de Defesa e Segurança, tendo em conta que não há fumo sem fogo? Bom, mas antes de responder à questão, só se recorda o colega na minha abordagem, eu disse que, olha, a situação de Tete tem um tratamento a nível, por ser distrital, tem um tratamento a nível da província e depois tem um tratamento a nível do Secretariado-Geral. Não havendo nessas duas instituições a solução, tem também o Conselho Jurisdicional que pode sancionar o que é que, na verdade, se pretende com aquela manifestação. E disse também que, olha, qualquer membro da RENAM tem a liberdade de se manifestar. E que naquilo que foi aquilo que eu percebi da manifestação, pode ter havido exageros na explicação, mas havia ali um conteúdo que eles queriam, era exatamente abordar a questão a nível do... Vamos avançar para o assunto. Mas, como bem disse, os membros séniores da RENAM evitam falar sobre isso. Eu sou chefe nacional adjunto de Relações Exteriores no partido, respondendo diretamente ao gabinete do presidente. Sou membro sénior. Estou-lhe aqui a dizer que sim, há ali uma responsabilidade por parte do partido em relação à manifestação daqueles podem ter feito de uma forma não adequada, mas é importante que o partido, a nível da província, os escute. E já orientamos o gabinete jurisdicional, a nível da província, que sente com esses membros, como eu disse, que alguns são membros do Conselho Provincial, o que significa que tem uma certa legitimidade como um quadro do partido. Precisa ser ouvido. Então, em relação à questão que Mariano Nyongo que me coloca, primeiro eu dizia anteriormente que não entendo que cessar-fogo foi aquele. E o próprio Nyongo também acabou dizendo que não foi contactado para nenhum cessar-fogo e não vai ter cessar-fogo nenhum. E digo mais uma vez aqui ao colega, quando diz que muitos procuram o presidente Nyusi, nós não.
O Nhongo é que está à procura do presidente Nyusi, porque o Nhongo diz que o presidente Nyusi tem que trazer aquela carta que ele entregou ao presidente Nyusi. Mas face ao alastramento do conflito, qual é que deve ser a postura das Forças Armadas, tendo em conta, como disse, eu penso que a postura das Forças Armadas é de defesa da nação, em qualquer lugar. Agora, se o uso da força bruta for somente contra o Nhongo ou contra quem, o Exército tem que fazer o seu trabalho. Pois, Sónia, vou assim, tem também 40 segundos, falando desta coisa de Mariano Nhongo, deputado da Renamo e membro da Comissão Política, Alfredo Magomice, disse para alguma mídia que há membros séniores da Renamo que estão a apoiar Nhongo e estes membros devem ter espaço para serem ouvidos, dando a indicação aqui de que talvez estes indivíduos não tenham estado a ser ouvidos. Que interpretações faz e depois quem é que deve abrir espaço afinal para que estes membros sejam ouvidos? Eu penso que os problemas internos têm que ser tratados internamente. Mesmo que apareça um membro de qualquer que seja a organização a falar na mídia ou mesmo a gritar, a fazer manifestação, enquanto não resolver nos fóruns próprios, esses assuntos estarão em banho-maria e só estarão a fazer fumaça para que todos nós possamos saber o que está a acontecer. Por outro lado, eu penso que em algum momento nós nos equivocamos o que é a postura do Estado e nos equivocamos o que é ser um cidadão moçambicano. Nós somos regidos por uma Constituição da República que nos dá a livre escolha de participar ou ser membro de alguma organização, seja ela qual for, desde que eu aceite os objetivos que aquelas organizações acabam defendendo. Isto para dizer que só continua membro daquela organização a pessoa que quer e aceita que seja que se rege daqueles instrumentos. Não querendo estes outros membros, seja lá de que organização for, há fóruns e há formas de deixar de ser membro daquelas organizações. Ficou essencial, Sónia. Dias Letela, qual é a sua leitura sobre os pronunciamentos de Alfredo Magomice, que diz que há membros séniores da Renamo que têm estado a apoiar Nhongo e estes membros precisam que se abra espaço para que sejam ouvidos. Quem abre este espaço e se ele é membro da Comissão Política, por exemplo, o que é que não sugere? Bem, eu resumidamente falando, o que eu acho é que a Renamo precisa se encontrar. Isso sabe, o que o país está a viver. A Renamo, eu volto a dizer, iremos às próximas eleições se a Renamo continuar na situação em que está muito desfalcado e corremos o risco de ter uma Renamo quase que sem deputados na Assembleia da República, porque está desorganizado. É preciso que a massa, a liderança nata da Renamo sente e ultrapasse aquilo que são as diferenças. Se é o SUFO que está a ser contestado, não é na rua que deve ser contestado. Existem foros próprios, como dizíamos, a probabilidade de se reunir, haver uma reunião magna, onde deve se definir, o SUFO não é a pessoa certa, houve uma falha, vamos eleger um outro. Que ficar neste ping-pong. Há aqueles que estão no parlamento que aparentemente estão com o SUFO, mas por causa de medo, porque ele é o líder, não falam abertamente, meia volta criticam o SUFO. Então é urgente que a Renamo se encontre para o bem da própria Renamo, para o bem da democracia e para o bem do povo moçambicano. Muito obrigado pela sua presença, Sónia. Obrigado pela presença. Mohamed Yassine, os agradecimentos são extensivos assim também. E a você que nos esteve a acompanhar a partir de casa. O Grande Fórum volta daqui a 7 dias.